Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre trabalho termodinâmico. Quem está falando aqui para vocês é o professor Gustavo Trierweiler Anselmo Muraski, e nós vamos falar sobre trabalho termodinâmico, relacionado basicamente com a primeira lei da termodinâmica, certo? Bem, vamos lá então. Vamos iniciar aqui as nossas atividades. Olha, começa desgracido. Aqui. Aqui. Coisa linda, né? Bem, quando a gente fala trabalho termodinâmico, basicamente, nós podemos associar aqui a parte sobre as locomotivas, né? Então, a termodinâmica, basicamente, ela está bastante ligada, né, com a Revolução Industrial. Essa revolução que ela, né, originou todo esse impacto social, econômico, cultural, né? Uns dizem mal, outros falam bem, né? Mas de alguma forma impactou, né? Independente da situação que você queira aí. E quando a gente fala em revolução industrial, basicamente nós estamos falando sobre máquinas a vapores, e em especial quando a gente fala isso, né, não podemos deixar de falar sobre os trens a vapor, correto? Bem, mas para poder entender um trem a vapor, nós precisamos entender algumas coisas aí. Basicamente, o que a gente faz é falar sobre lei de gases, né? O que seria isso? Seria quando você utiliza um gás, e esse gás, ele na verdade, ele é usado para realizar um trabalho mecânico. Como assim? Eu vou transformar o calor em trabalho mecânico, né? Seria uma forma de conversão de energia. Fisicamente isso é possível de ser feito, mas agora nós vamos entender como será feito. E para isso eu utilizo gases. Então a ideia básica é você utilizar a expansão ou a compressão de um gás, certo? Essa que é a malandragem da coisa. Eu utilizo a expansão ou compressão de um gás. E durante essa expansão ou compressão do gás, eu acabo fazendo com que ele realize o trabalho termodinâmico, certo? E quando a gente fala isso, não podemos esquecer de algumas coisas. Nós temos aqui a famosa, né, equação de Clapeyron, né, que é essa aqui: pressão vezes volume é igual a número de mols vezes a constante real de gases vezes a temperatura. Novamente, pressão vezes volume é igual a número de mols, certo? Número de mols vezes a constante real dos gases vezes a temperatura, certo? Aqui é muito importante a gente lembrar de algumas coisas do tipo: primeiro, aqui nós temos a questão do Sistema Internacional de Medida, né? Então nós podemos salientar aqui a pressão é em Pascal, o volume é metro cúbico, certo? E a temperatura, ela tem que ser em Kelvin, ok? Se você trabalhar, por exemplo, com o sistema usual, né, que o sistema que os químicos utilizam normalmente, você terá, por exemplo, o atmosfera. Aqui você terá o litros e aqui você terá o Kelvin, certo? Número de mols, ele é um sistema oficial, então aqui o N continua sendo mols, certo? Então não vai ter muita diferença aqui nessa questão. E o que muda é o R. No caso do R, que é a constante real dos gases, ideal dos gases, melhor dizendo, nós vamos ter como R como sendo 8,31 Joule por mol vezes Kelvin, certo? Quando é o sistema internacional de medida, ou quando eu trabalho, por exemplo, com o sistema usual, o R ele assume outro valor, 0,082 atmosfera por litro vezes mol vezes Kelvin, certo? Então tem só uma jogadinha aqui da constante real dos gases, beleza? Bem, mas o que a gente faz em química, em física, diferente de química, é basicamente fazer uma transformação. Que é fazer o quê? Fazer o gás ele passar de um estado 1 para um estado 2, certo? Que seria basicamente isso, eu passar do estado 1 para o estado 2. Fazendo o quê? Como é que eu faço isso, né? Nesse processo aqui, o que eu faço na realidade é retirar ou fornecer calor.
né? Ou fazer algum processo, calor, trabalho, alguma coisa que faça com que esse gás ele mude de estado físico, né? Eu posso, por exemplo, fazer isso, fornecer calor, dar trabalho, alguma coisa relacionado com ele aqui e fazendo com que isso, né, no caso, ele consiga mudar o seu estado, né, que seria não o estado físico, nada disso, mas o seu estado que a gente diz, né? Esse estado é dado pela, no caso, pela, melhor dizendo aqui, pela sua, vamos lá, pela sua pressão, pelo seu volume e pela sua temperatura. Então, quando eu mudo de um estado para o outro, eu estou mudando justamente essas três condições aqui, certo? O gráfico mais comum que a gente trabalha é justamente o gráfico PV. Beleza. Então, no trabalho termodinâmico, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que ocorra, na verdade, a expansão, certo? Ou a expansão ou contração ou compressão dos gases, certo? É o que eu estou fazendo aqui, por exemplo, né? Nessa imagem que vocês estão vendo, eu estou fazendo isso, compressão ou expansão de gases. Então, na verdade, o que ocorre com essas palavrinhas aqui, compressão ou expansão, na realidade, é quando existe uma variação de volume. Certo? Existe uma variação de volume. E com essa variação de volume, eu posso identificar o trabalho, né? O que seria esse trabalho? O trabalho, na verdade, ele seria a quantidade de energia que eu estou liberando nesse processo. E esse trabalho ele pode ser medido através da pressão e pela variação de volume. De acordo com o Sistema Internacional de Medida, nós temos que o trabalho é medido em Joule, onde que a pressão é medida em Pascal ou Newton por metro quadrado, e o volume, a variação desse volume sempre medida em metro cúbico. Que seria isso aqui que vocês estão vendo aqui do ladinho. Opa, vamos mudar aqui. Que vocês estão vendo aqui, por exemplo, nesse ladinho aqui, certo? Que vocês estão vendo aqui, ó, né? Onde que eu tenho, por exemplo, um cilindro que ele está mudando, né? O volume dentro do gás, né? Que eu tenho um gás aqui dentro que sofre expansões, compressões e assim por diante. E eu represento isso através de gráficos, certo? E esses gráficos, eles, por exemplo, também me indicam um trabalho, né? Então, quando eu sofro essas variações, me indicam isso. Então, uma outra propriedade que eu faço também é que, nessa situação, o trabalho ele pode ser numericamente igual ao gráfico pressão versus volume. Então, veja o que a gente está medindo aqui. Eu posso dizer para vocês que um gás, ele pode... ele é o fator, ele é o agente que faz a conversão da energia térmica em energia mecânica através da expansão ou da compressão do seu volume, certo? E com isso, consequentemente, eu vou mexer no seu valor do P, que é a pressão, e no seu volume, melhor, na sua temperatura. Então, vou mexer nos três estados, né? Nas suas três grandezas que mensuram aquilo que a gente chama de estado, né? Então, mexendo basicamente na expansão, no volume desse gás, eu vou fazer com que esse gás ele aumente ou diminua o seu volume, certo? E o quanto que ele aumenta, o quanto que ele diminui, conforme a pressão, eu vou conseguir, por exemplo, mensurar o trabalho que ele realizou, ou seja, o quanto de energia que ele liberou nesse processo, certo? É isso que a gente faz. Bem, outra coisa que rege, né, isso aí, né? Agora vamos falar sobre a questão das máquinas, né? Como é que funcionam as máquinas aí, pessoal? Bem, as máquinas na realidade, elas são bastante importantes. Por quê? Porque uma máquina térmica, ela é o agente que faz essa conversão, né, do calor em trabalho mecânico. E aí nós temos a primeira lei da termodinâmica que rege essa conversão. Então o que a gente percebe de fato, né? É o que está sendo representado nesse gráfico aqui, ó, né? O que vocês podem ver. Primeira coisa que é importante falar é que
a lei primeira termodinâmica, ela é oriunda e ela respeita, basicamente, né, o princípio da conservação de energia. Né? O cara fala assim, tá, mas se é uma lei, tudo tem que ser respeitado? Sim, tudo tem que ser respeitado. Né? Mas a primeira lei termodinâmica, basicamente, ela é derivada da lei da conservação de energia. E ela funciona da seguinte forma. Eu forneço uma certa quantidade de energia para o sistema, que eu chamo de calor, e o sistema me devolve parte dessa energia em calor em outro tipo de energia, que é o trabalho, que é, na verdade, a energia mecânica, é o movimento das rodas, certo? É o movimento da roda, é o que faz o carro girar, aquela coisa toda. Mas só que eu percebo que nem sempre o que eu forneço é o que eu vou receber desse lado aqui. Existe um desequilíbrio, certo? É como se fosse assim, por exemplo, eu dou 100 pila desse lado de calor, eu não recebo 100 pila de volta em trabalho. Existe uma defasagem em cima disso. Essa defasagem ela vai para onde? Se a lei da conservação da energia ela tem que ser respeitada, né? Ou seja, a energia não é simplesmente jogada do nada, né? Ela representa que a máquina ela pega essa energia e transforma na realidade em energia interna. O que é essa energia interna, pessoal? Energia interna, na realidade, é temperatura. Então, como existe uma variação de energia interna, quer dizer que existe uma variação de temperatura. Então, o que vai acontecer? O calor ele vai entrar, a máquina ela vai me processar alguma parte dessa energia em forma de trabalho, ou seja, irá me realizar a expansão, mas uma outra grande parte dessa energia, ela simplesmente vai virar aumento de energia interna do sistema. Né? Então é como se fosse um carro, por exemplo, meu carro pega gasolina, certo? Ela entra para dentro do sistema, dentro do motor lá, o motor do meu Monza, o motor do meu carro, do meu Fiesta, seja o carro do motor da minha moto. A minha moto, ela queima essa gasolina, certo? Esse combustível, mas eu percebo que uma parte dessa energia dessa queima é usada para movimentar a roda, mas uma outra parte dela vira calor. Calor para onde que vai esse calor? O calor da fumaça. Os gases da combustão saem quente. Certo? É isso que acontece. Então existe essa jogadinha aí, né? E aí para poder compensar isso, eu percebo o seguinte, que o calor vai ser igual, o calor fornecido vai ser igual, uma parte vai virar trabalho e a outra parte vai virar aumento de energia interna. Certo? Simplesmente isso aí. Agora, vamos dar continuidade. Quais são as implicações disso, pessoal? Vejam, tem uma implicação, primeira coisa de sinais, né? Se a gente analisar aqui, nós temos com relação à energia interna, né? Se a energia interna do sistema aumenta, representa que a temperatura, ela aumenta. Certo? Representa isso. Se a energia interna ela é zero, representa que ela é um processo chamado de isotérmico, que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente aqui. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ele, certo? Se a energia interna do sistema diminui, quer dizer que a temperatura ela vai também diminuir, quer dizer que o gás ele fica mais gelado, certo? Então, quando eu, por exemplo, faço a queima lá do meu combustível e eu percebo que a fumaça sai quente, quer dizer que a energia aumenta. Por que eu sei que a energia vai aumentar? Porque o que está entrando dentro do pistão é gelado, certo? É o ar. E o que sai é fumaça quente, então quer dizer que houve aumento de energia. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. O que representa o calor. Quando o sistema ele recebe calor do ambiente, quer dizer que ele está recebendo energia do próprio ambiente, certo? Então quer dizer que eu dei energia para ele. Quando o Q é igual a zero, né, tá aqui, ele representa que não há troca de energia, chamado sistema chamado sistema adiabático, né? Que é conhecido como quando não há troca de energia. Isso acontece basicamente quando você tem explosões. Né? As explosões são um processo muito rápido também. E quando o sistema ele cede calor para o ambiente, né? Quando ele está, por exemplo, fazendo uma troca de térmica com o ambiente, representa que o calor ele é negativo. Agora aqui veja interessante, ó. O trabalho é positivo. Ele fala que o calor,
o trabalho é realizado pelo sistema, ou seja, há uma expansão de gás. Ou seja, isso aqui é um trabalho positivo, ele é uma expansão de gás, quer dizer que o gás aumenta, certo? Aqui agora você vai ter o chamado processo quando o trabalho é zero. Por quê? Porque não há realização do trabalho, porque o sistema ele mantém basicamente o sistema isovolumétrico. Porque nesse sistema aqui, certo? Seria quando você praticamente mantém o volume travado, né? Isso significa, se é só mudar a cor aqui, isso significa, por exemplo, que o volume nesse caso é zero, ou seja, a variação de volume nesse processo ele é zero, certo? E o trabalho negativo é quando existe uma compressão desse gás, certo? Quando eu comprimo os gases ali durante a expansão. E nesse processo nós vamos ver que ele implica basicamente durante os processos das transformações gasosas, né? Então a primeira deles lá é a transformação isotérmica, né? Na transformação isotérmica, que é um processo extremamente lento, certo? O que eu vou perceber que o ΔU ele é zero, né? Ou seja, o nosso ΔU ele é zero, porque na isotérmica eu sei que a temperatura ela é uma constante. A gente já viu isso, né? A gente já falou sobre isso. A temperatura ela é uma constante, certo? Então ela forma essas famosas linhas isotérmicas, né? Que quanto mais acima as linhas, maior vai ser a temperatura. A primeira relação que nós temos é essa relaçãozinha aqui. E como a variação da energia interna é zero, representa que todo o calor ele é igual ao trabalho, certo? Então, o primeiro passo é esse. O segundo passo que nós temos é a chamada transformação isobárica, né? Na transformação isobárica representa que a pressão é constante, certo? Isobárico, pressão constante. Então nós temos a primeira relação, que é essa aqui. E aqui, pessoal, tem uma coisa muito importante. A equação do trabalho é igual a pressão vezes variação de volume, ela é válida. Nas outras transformações é uma coisa muito importante. Eu não posso utilizar essa equação. Eu só posso utilizar essa equação quando eu tenho uma transformação isobárica. E uma outra coisa bem legal é a regra de sinais. Eu vou perceber o seguinte: quando eu realizo o trabalho nesse processo, existe aumento de temperatura, ou seja, aumento de energia, e representa também que o sistema recebeu calor. Da mesma forma que quando o sistema, por exemplo, ele sofre uma compressão, ou seja, ele recebe trabalho, representa o oposto. Existe uma redução de temperatura, ou seja, existe uma variação negativa da energia interna, e representa também que o sistema nesse processo ele acabou, na verdade, cedendo calor para o ambiente. Ok? Isso são regrinhas que a gente vai ver, né? Vocês vão perceber que no exercício é bastante comum de ser falada. Na transformação isovolumétrico, né, o que acontece? Na transformação isovolumétrico, a palavra iso é sempre igual, né? O volumétrico representa volume constante, certo? Volume constante. Então representa que não há variação de volume nesse caso. Por esse motivo que o trabalho é zero, ok? Então quer dizer que o ΔV é zero, consequentemente o trabalho é zero. Então isso significa basicamente que todo o calor ele é convertido em variação de energia interna. Ou seja, nesse processo, né, nessa situação, todo o calor vira aumento de temperatura. E eu tenho essa equaçãozinha aqui que vocês estão vendo. Percebam, né, só para vocês lembrarem, que cada gráfico ele tem uma discussão um pouquinho diferente. Vamos lá, pessoal. Então aqui na transformação adiabática, né, acontece que nós temos não a troca de calor, né? Então esse calor aqui representa que você não tem troca com o sistema. O sistema ele não troca energia com o ambiente. Então o que vai acontecer, né? Como o troca de calor é igual a zero, isso significa que todo trabalho realizado, caso haja um trabalho realizado, essa energia tem que vir de algum lugar,
Da onde que ele vem? Da própria gordura do sistema. Ou seja, ele vem da energia interna. Por isso que nesse caso, você percebe que existe uma redução de energia interna. E caso você tenha um trabalho que seja recebido pelo gás, isso representa que houve um aumento da energia interna. Isso aqui é muito comum, pessoal, nos sprays, né? Os aerosol que a gente conhece aí. Por que o aerosol sai gelado, né? Justamente por isso, porque é um processo adiabático, né? Como o processo adiabático é um processo muito rápido, né? É um processo muito rápido, de fato, o que vai acontecer? Na hora do processo, né, o gás que está lá dentro, ele tá sob pressão. Quando ele sai para o ambiente, ele está com uma pressão menor, então a tendência dele é expandir. E como é um processo muito rápido, ele não tem de onde pegar essa energia. Então quer dizer que é um processo adiabático. Então o gás que sai dali, ele acaba saindo geladinho. E a última que a gente tem aqui, é a transformação cíclica. Na transformação cíclica, o que acontece, né? Nessa transformação, você percebe, na realidade, que o trabalho realizado pelo sistema, né? Ele é a própria área interna da figura, né? Diferente da questão anterior. Nas questões anteriores, o que a gente percebe? Que a área, normalmente, quando você tem o gráfico PV, né, normalmente a área ela é de cima até embaixo, ou seja, da curva até o eixo do V. Na transformação cíclica, não. Na transformação cíclica, tu vai calcular a área só através do miolinho da coisa. E o que isso significa, né, na prática? A variação de energia interna dele é zero. Por quê? Porque como ele é um ciclo, ele começa e termina no mesmo ponto. Então isso significa que todo trabalho é igual à variação da energia interna. Mas isso não significa que toda energia que entrou, né, ele é igual ao né, toda energia aqui é igual ao trabalho, né? Não está violando nada disso, né, da energia interna. Aqui cada processo você tem as suas energias e tudo mais ali, beleza? O que é importante a gente salientar, gente? Importante salientar a questão do sentido horário e anti-horário, né? Ó, sentido horário, você tem trabalho positivo, sentido anti-horário, trabalho negativo. Beleza, meus queridos? Contamos aí com vocês até a próxima e conversamos mais para frente aí, beleza? Tchau para vocês e até mais.